No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 3 características para você discernir amizades que vêm de Deus para sua vida ou não. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou Luana e olha, nesse ano de 2023, dentre todos os processos que o Senhor ministrou assim de maneira muito intensa no meu coração, um deles com certeza foi em relação e está sendo em relação a amizades. E é por isso que eu quero compartilhar com você também aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração, compartilhando essa palavra. Algumas semanas atrás, eu e as minhas amigas fizemos um café evangelístico. É um ministério que o Senhor colocou no nosso coração, que o Senhor ministrou no coração da nossa líder. E juntas, então, a gente está organizando esse café para amar as pessoas, as mulheres, acolher elas, ouvir elas. E ali o Senhor colocou uma palavra no meu coração para estar compartilhando com elas naquele momento e que agora eu quero compartilhar com você também. Então abra a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 18, que fala sobre a amizade de Davi e Jonatas. Ali a gente tem um exemplo bíblico sobre uma verdadeira aliança de amizade. Até porque as amizades que nós formamos, sim, são alianças na nossa vida. E é bem nesse ponto que eu quero dar ênfase com você hoje e que vai também te ajudar a discernir sobre as amizades que são de Deus para sua vida ou não. 1 Samuel, capítulo 18, lá no versículo 3, fala que Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Olha só, no versículo 4 de 1 Samuel 18 fala que Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. E é nesse versículo tão pequeno, mas tão valioso que o Senhor ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar com você em relação às características para você discernir uma amizade que realmente vem de Deus para sua vida ou não. Começando pelo início que Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Naquela época, a capa era a maneira que representava a autoridade de uma pessoa. As pessoas eram diferenciadas na cultura. Então imagina assim, uma pessoa bem pobre usava uma capa bem simples. Um pastor de ovelhas, outra capa. Uma pessoa que servia ao rei, outra capa. Imagina a capa do príncipe de Israel, como não deveria ser luxuosa. Então a capa naquela época representava a situação de autoridade, o poder que aquela pessoa tinha naquela época. E olha só que interessante. Jonatas começou tirando a sua capa e dando a Davi. Fazendo um paralelo com os dias de hoje, o que a gente pode já tirar como um princípio em relação às nossas amizades? As nossas amizades, elas concedem capas pra gente também. Capas no sentido que as pessoas com quem nós nos aliançamos, elas concedem poder a nós, autoridade, ou seja, empoderamento. Elas nos empoderam a fazer X ou Y, a seguir um caminho bom ou a seguir um caminho ruim. As nossas amizades influenciam nas nossas escolhas, na maneira como nós exercemos a nossa posição, a nossa autoridade, o nosso poder, na cultura que nós vivemos hoje, na família que você está hoje. Então a capa é uma representação de empoderamento. As nossas amizades, elas nos concedem poder, no sentido de nos empoderar para realizar determinada coisa, seja ela boa ou seja ela ruim. E aqui a gente vai entrar mais a fundo sobre que tipo de poder as nossas alianças elas estão nos concedendo, que tipo de empoderamento elas estão sendo nas nossas vidas. E esse segredo está justamente na armadura, nas partes específicas da armadura que Jonatas deu a Davi. Começando que Jonatas deu seu cinto para Davi. Pensando literalmente qual que é a função do cinto numa armadura de guerra. O cinto é aquela parte que vai dar sustentação para toda a armadura, que vai segurar a armadura, principalmente da parte de baixo que você está usando nas suas pernas, assim como também vai dar suporte para a armadura que você está usando, a sua couraça, principalmente que você está usando na parte de cima para ficar bem firme e assim você estar protegido contra as investidas do inimigo.
Então, uma pessoa que está sem o cinto numa frente de batalha, ela está desprotegida. As pernas, por exemplo, sem a parte de baixo da armadura, ela vai estar muito suscetível a a levar uma rasteira e ela ser derrubada. Assim como também ela vai estar suscetível a outros golpes, porque a sua armadura, ela não está presa, ela não tem uma sustentação que verdadeiramente segura ela. O cinto é a parte que traz a sustentação. E aí eu te pergunto, as alianças que você tem feito, elas têm sido que tipo de sustentação na sua vida? E só tem duas opções. Ou é uma sustentação baseada na mentira, ou é uma sustentação baseada na verdade. Alianças que trazem uma sustentação baseada na mentira são aquelas alianças que você tem. Imagina, por exemplo, você tá num dia ruim, você tá, pra baixo, você tá com um problema no seu casamento, e aí você procura aquela sua amizade, aquela pessoa, e aí você fala, nossa, eu tô pra baixo, não sei o que. A pessoa, ao invés de te ajudar a investigar o que tá causando aquilo, ela fala, não, então vamos pro boteco, vamos pro barzinho, vamos distrair a cabeça, vamos ir atrás de uns homens, vamos lá pra você paquerar, pra você se sentir melhor, porque você é top, não sei o que. São aquelas pessoas que te conduzem a uma vida de ilusão, que elas apresentam uma ilusão, uma mentira pra sufocar aquilo que realmente está acontecendo dentro de você. Ou seja, são pessoas que estão ali alimentando uma ilusão na sua vida, uma ilusão de que não, você não tem problema não, que o seu casamento, não, deixa como tá, vai vendo como que vai ser, como que vai acontecer. Você tá sentindo um vazio dentro de você, como se não tivesse propósito? Não, olha, é falta do que fazer. Vamos pra noitada, vamos procurar, vamos baixar aplicativo de paquera, Tinder e não sei o que. São aquelas pessoas que elas ajudam a sustentar a sua vida baseada numa mentira. E aí o que acontece quando a sustentação da nossa vida, através das nossas alianças, estão sendo uma mentira? Lembra que sem o cinto você fica sujeito, você fica vulnerável a receber uma rasteira da vida. Porque quando essa mentira, essa ilusão desmorona, você desmorona junto com ela. E aí essa é a grande diferença de amizades que trazem a sustentação para você baseadas na verdade. E qual é a verdade segundo os princípios em que eu acredito que é a palavra de Deus? São os princípios que o Senhor nos estabelece. Como, por exemplo, você está com dificuldade no casamento, é aquela pessoa que vai falar assim, olha, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver se o seu marido está passando por alguma situação. O que está acontecendo com você? Será que é alguma coisa que você está trazendo desde a infância? Algum problema de paternidade? Alguma ferida não tratada sua? Vamos investigar isso. Não desiste do seu casamento, não. Vamos procurar aquilo que está abalando essa estrutura. São aquelas pessoas que realmente trazem uma sustentação na verdade. E muitas vezes a gente não gosta dessas pessoas, dessas alianças que trazem essa sustentação na verdade. Porque a verdade nos confronta. Ela tem o poder de nos lavar, de nos purificar. Então, primeira característica para você discernir uma amizade que vem de Deus ou não é que tipo de sustentação ela está trazendo para a sua vida. Uma sustentação baseada na mentira ou uma sustentação baseada na verdade, que por mais que pode doer, também vai te lavar e te purificar. Segunda parte da armadura que Jonatas deu a Davi foi o seu arco. Olha só que interessante, né? Porque o arco, ele lança uma flecha direto ao alvo. O arco ele só vai ser eficiente se a flecha que ele estiver lançando atingir o alvo. E para que essa flecha atinja o alvo, existe um determinado caminho, um caminho correto a percorrer a flecha para acertar aquele alvo. E aqui a gente já consegue entender a segunda característica das alianças que nós fazemos na nossa vida. São pessoas que nos lançam por um caminho correto que vai encontrar um alvo ao final? Ou são pessoas que estão nos lançando por um caminho aleatório, que não tem alvo, que não tem propósito, que estão ali fazendo com que nós vaguemos sem encontrar o nosso rumo, sem encontrar um propósito, sem encontrar um alvo? E agora eu te pergunto, as suas alianças têm sido que tipo de arqueiros na sua vida? Tem te lançado direto ao alvo, que é Cristo, uma vida com propósitos?
ou tem te lançado a uma vida sustentada na mentira, que te faz ter a sensação contínua de estar vagando, por mais que você pode até estar progredindo aos olhos humanos, mas que você continua com aquela sensação que você está vagando, sem um propósito, sem encontrar aquilo que realmente faz sentido para sua vida. E olha só, a terceira característica tem relação com o terceiro acessório que Jonatas deu a Davi, que foi a sua espada. E olha só que interessante, porque quando você está numa frente de batalha, imagina o seguinte, você está mesmo na frente de uma batalha. Se você está à frente de uma batalha, é porque você está ali defendendo algo. Então, provavelmente, quem está na frente de batalha está defendendo o seu povo, está defendendo quem ficou em casa, provavelmente a sua família, seus filhos. Então, aquela pessoa que está à frente de batalha, empunhando uma espada, literalmente, ela está entre a vida e a morte. Se ela sabe como manusear a espada, ela prevalece. Se ela tem uma espada afiada na mão, se ela está com a espada correta e ela sabe manusear aquela espada, significa que o inimigo vai ter que retroceder, que ele vai ter que bater em retirada, e isso vai representar que vai conservar a vida do seu povo, das pessoas que ficaram na sua casa, os seus familiares. Mas se você não estiver com a espada, se a sua espada não estiver afiada, ou se você não souber usar a sua espada, o que isso significa? Significa que o inimigo ele vai avançar e o primeiro de todos a sofrer a derrota, a morte vai ser você e logo depois em seguida a sua casa, o seu povo. Então literalmente a espada aqui tem relação com vida ou com morte, ou seja, a espada aqui ela tem literalmente poder de gerar vida ou morte, dependendo da maneira como você usa e se você está usando a espada certa ou não. E agora eu te pergunto, qual é a espada que nós temos hoje para nós batalharmos? Porque a nossa vida é um constante campo de batalha. Nós estamos batalhando, nós seremos perseguidos, nós teremos inimigos, teremos levantes contra nós. Qual é a espada que nós temos hoje para usar na nossa batalha? E a palavra de Deus ela é muito clara sobre qual é a nossa espada. A nossa espada é o poder que está na nossa boca, porque na nossa boca, nos nossos lábios, está o poder de gerar vida ou de gerar morte. Aquilo que nós falamos produz vida ou morte, não existe um meio termo, não existe palavra em vão, existe vida ou morte que são lançados a partir da sua boca. E aí eu faço a seguinte pergunta para você: as suas alianças, elas têm sido que tipo de espada na sua vida? Elas têm ajudado você a fazer com que o inimigo retroceda através de palavras de vida, de restauração, de liberdade, ou elas têm sido alianças que estão roubando a sua espada, ou que estão te entregando uma espada que na verdade não está afiada, não tem serventia, está quebrada, que daí tem feito com que o inimigo avance, você seja o primeiro a morrer e logo depois o seu povo, a sua família. Quer um exemplo para você entender sobre isso? Quando você chega, por exemplo, e fala que você está com um problema no seu casamento, quais são os conselhos que você tem ouvido das pessoas que estão ali como suas amigas, suas amizades? Ai não, separa logo. Ai, seu marido não tem jeito. Ai, que chato. Ai, ele acha que... Quem ele acha que é? E não sei o que. É aquela pessoa que incentiva a morte do seu casamento, que decreta uma sentença de morte sobre você, sobre o seu relacionamento, sobre a sua família e os seus filhos? Ou é aquela pessoa que fala assim, calma, vamos entender o que está acontecendo, vamos buscar ajuda, vamos aconselhar, vamos sentar para conversar, vamos ver o que está acontecendo? São aquelas pessoas que querem produzir frutos de vida ou são pessoas que já dão uma sentença de morte? Aí até coisas que eram pequenas, quando você compartilha para pessoas que estão te dando uma espada de morte, uma espada que não é a correta, são aquelas pessoas que têm o poder de transformar uma pequena coisa que te incomoda em uma coisa muito grande para dar a sensação que não tem mais jeito aquilo. Que a morte já está decretada, que não tem jeito de você lutar pelo seu casamento, que os seus filhos estão perdidos mesmo e não existe mais solução. As suas amizades têm sido que tipo de espadas na sua vida?
espadas que geram vida e fazem o inimigo bater em retirada, retroceder, ou são espadas quebradas, que não estão afiadas, que fazem com que o inimigo prevaleça, mate os que você está protegendo, que é a sua casa, os seus amados, os seus filhos, sem falar que você é o primeiro a morrer porque você está na frente da batalha. E veja só, a gente fazendo um resumo aqui sobre as alianças que nós formamos, existem 3 características que nos levam para 2 caminhos que são completamente opostos. Primeiro tipo de aliança que tem, aquelas alianças que nos trazem uma sustentação na mentira, numa ilusão, que fazem com que você permaneça num caminho vagando, sem rumo, sem propósito, sem acertar o alvo, e que também te entregam uma espada de morte. São aquelas que produzem morte na sua vida através dos conselhos e das palavras que te falam. Ou existem aquelas alianças que te sustentam na verdade, que apresentam a verdade para você, que apontam o caminho em direção rumo ao alvo, um caminho certeiro. E são aquelas que produzem vida para você. E na Bíblia existe uma aliança perfeita. Existe a pessoa perfeita para fazermos a aliança perfeita, que é aquele que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, antes de nós querermos formar alianças de vida, de verdade, de caminho certeiro rumo ao alvo na nossa vida com outras pessoas, nós precisamos formar a aliança com a pessoa perfeita, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, que é Jesus Cristo. Porque somente então, quando estivermos aliançados com Ele, é que daí nós podemos pedir para que Ele apresente pessoas segundo o coração dele. Quando nós somos amigos do Senhor Jesus, é que nós podemos pedir que Ele apresente os amigos dele para nós. E essa foi justamente a minha oração no início desse ano de 2023. Eu falei: Senhor, primeiro de tudo, me ensina a ser tua amiga e também me apresente as suas amigas, aquelas amigas que estão ali conectadas com o seu coração. E esse foi um dos processos mais intensos que ele trabalhou nesse ano na minha vida e ministrou muito no meu coração, em relação às amizades, que vêm dele ou não, principalmente a como discernir, que são essas 3 características que levam por 2 caminhos. Não existe um terceiro caminho, não existe um caminho neutro. Ou leva por um caminho de morte, sem rumo e sustentado numa mentira, ou é uma aliança que vai te apontar o caminho, que vai ser baseado numa sustentação de verdade, que vai gerar vida em você, que são aquelas alianças que te apontam para Jesus Cristo. Essas são as alianças que realmente vêm de Deus para sua vida. E tem um pregador, um escritor, que ele fala, né, que nós temos um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus. Esse vazio, eu falo por mim. Eu já tentei preencher esse vazio com bebida, com sexo, com homens, com amizades. Já tentei preencher esse vazio com a minha carreira, com a minha profissão, com o meu conhecimento, e não deu certo. O que aconteceu? Esse vazio aumentou ainda mais. Quanto mais eu tentava preencher esse vazio, mais esse vazio aumentava. Porque realmente esse vazio tem o tamanho de Deus. E aí você pode falar: Luana, mas meu vazio tá tão grande. Será que Deus dá conta? Ele dá conta. Ele é poderoso, ele é grandioso, ele é o único que, independente da profundidade do buraco que você tá, no nível de perdição que você tá, ele é o único, aquele que vai estender a mão para você e que tem poder de te arrancar das garras de uma vida perdida, de uma vida que tá vagando sem propósito, de uma vida que está baseada numa ilusão. Ele é o único que tem o poder de te tirar dessa ilusão, dessa vida baseada numa mentira, vagando sem rumo, sem propósito, e trazer você pro amor dele, que é esse amor dele, é essa aliança com Jesus Cristo que vai preencher esse vazio dentro de você e que vai então abrir as portas para que você consiga se relacionar de uma maneira saudável com as pessoas que ele vai colocar no seu caminho. Porque quando você não está aliançado primeiramente com ele, isso é muito perigoso, você tentar fazer esse tipo de aliança com outras pessoas. Porque as outras pessoas são imperfeitas, assim como você também é imperfeito. A gente não é essa florzinha cheirosinha, bonitinha, perfeita que a gente acha, não. As outras pessoas falham com a gente, mas a gente também falha muito com as outras pessoas.
Então, quando nós estamos aliançados verdadeiramente em Cristo, a nossa aliança é com Ele, a falha das outras pessoas serve para amadurecer ainda mais o nosso relacionamento com elas. Serve para amadurecer ainda mais a nós. Para que a nossa confiança não esteja nas alianças humanas que nós fazemos, mas que esteja na aliança perfeita, que é com Jesus Cristo. E é por isso que eu te convido nesse vídeo, para que você busque, para que você forme a aliança perfeita com a pessoa perfeita que é Jesus Cristo. Luana, mas eu não sei como que eu faço isso. Existe uma fórmula mágica que eu vou te falar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Ele no secreto. Porque aquele que te ouve no secreto, Ele te honra em público. Ele ouve as tuas orações. Vai lá e fala, Senhor, eu não sei como ser tua amiga, eu não sei como te conhecer, mas eu quero. O Senhor me ajuda? E aí Ele vai te conduzir nesse propósito, nesse processo, para que você fortaleça, para que seja fortalecida primeiramente a sua aliança com Ele. E aí então Ele vai começar a abrir portas para você formar alianças de amizades com pessoas de uma maneira saudável e que a sua confiança não dependa da maneira como elas te tratam, como elas lidam com você, mas que seja uma aliança que te aponte para Jesus Cristo. Porque essas sim são alianças que vêm de Deus para sua vida, que te sustentam na verdade, te colocam no caminho rumo ao alvo e que também produzem vida em você, porque elas também estão aliançadas em Jesus Cristo, que é o grande eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!